Olá, nono ano, que bom ver vocês novamente, espero que estejam todos bem. Vou dar continuidade com vocês ao nosso livro de língua portuguesa, lembrando que nós estamos no módulo 6. E eu vou passar para vocês neste mesmo vídeo o módulo 6 de redação e de língua portuguesa também. Só lembrando que durante o vídeo eu falarei dos tópicos principais, os elementos essenciais para vocês entenderem a matéria. Os exercícios, depois eu passarei para vocês quais serão os necessários e estarão também disponíveis no Plural Maestro, ok? Então, começando o nosso módulo 6, vou aumentar um pouquinho a tela. O módulo 6 de redação vai falar sobre artigo de opinião. E o módulo 6 de língua portuguesa, orações subordinadas adjetivas reduzidas. Vamos lá? Primeiro, artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual de caráter argumentativo. O forte desse tipo de texto é a argumentação, é a principal característica dele, no qual o emissor, ou seja, o articulista também, vai defender um ponto de vista sobre determinado assunto. E esse assunto sempre será um pouco polêmico, sempre será de interesse público, social, econômico e assim por diante. E ele é sempre direcionado ao seu público-alvo, ou seja, se ele é para o público-alvo jovem, se é para o adolescente, para o adulto, ele vai se adequando na sua linguagem para alcançar o seu público, tá bem? As características em primeira mão. O articulista, que é quem escreve, ele é o emissor do artigo e o objetivo dele é expressar opinião sobre o assunto. A postura dele tem que ser polêmica, ele tem que deixar bem clara a postura dele a respeito do assunto, mesmo que ele cause contradições. E ele pode ser tanto um jornalista ou às vezes um especialista sobre determinado assunto. Esse tipo de texto não é escrito apenas por jornais. Ele pode ser escrito, às vezes, um pediatra escrever um artigo de opinião falando sobre algo que acontece com as crianças, porque ele é um especialista no assunto, então ele tem essa liberdade para escrever um artigo de opinião. E todos que escrevem são chamados de articulistas. A estrutura dele. A estrutura do artigo de opinião é a seguinte: o título, a contextualização, a tese, a argumentação e, por último, a conclusão. Primeiramente, o título. Ele tem que sugerir já a respeito do texto. A ideia do título é sempre deixar sugestivo o assunto ou o problema, a problemática que você irá tratar no seu texto. Ele tem que instigar o leitor a continuar a leitura. A contextualização. A contextualização é você situar quem está lendo a respeito da matéria. Não é somente você começar a escrever, argumentar sobre um determinado tema. É você antes, mostrar todo um direcionamento, como que isso começou, qual a situação inicial, atual desse problema, qual o parâmetro dele agora, para o leitor entender primeiro do assunto, para depois entender por que você está argumentando contra ou a favor. Depois nós temos a tese. A tese, pessoal, é um termo que nós usamos para definir a posição adotada pelo escritor, pelo autor do texto. A tese é o ponto de vista que você irá defender, não importa qual seja, se chama tese, ok? Próximo é a argumentação. A argumentação é a parte X, a parte chave mais importante de um artigo de opinião. É onde você defende e mostra que o seu ponto de vista é um ponto de vista aceitável, ele é viável e você tem como provar isso. E você prova através de estratégias, usando exemplos da vida real, dados estatísticos, números, porcentagens, até dados de gráfico de pesquisas feitas. Está bem? O forte do artigo de opinião é sempre a argumentação. E para você argumentar, você tem que ter acesso a esses dados. Você tem que ter informações verídicas para se pautar naquilo que você está falando, ok? E por último é a conclusão, que é o desfecho a respeito do assunto. Você apresenta esse assunto, você chama atenção pelo título, você contextualiza, deixa clara a sua posição, você argumenta defendendo a sua posição, a sua tese, e por último você conclui o que pode ser feito ou não, o que se dá para ver ou pensar a respeito do assunto. A linguagem dele. O uso da primeira pessoa é bem comum. Primeira pessoa é o eu, com pronomes, eu acredito, eu vejo isso, e os verbos. Tá bem? Sempre flexionados na primeira pessoa. A linguagem figurada é muito presente no artigo de opinião. Você pode usar a metáfora, que é uma figura de linguagem, a ironia é muito comum, contanto que seja bem construída, e até o eufemismo, para muitas vezes você caracterizar algo que é grave, então para dar aquele ar um pouco mais leve na sua linguagem, você usa o eufemismo também. A linguagem formal e informal. Sim, você irá utilizar as duas ao mesmo tempo. De que forma? Os coloquialismos são permitidos e outras variações. Porém, depende do público-alvo que você vai usar. Como eu disse, se o seu público-alvo for adolescentes ou forem jovens, você tem uma certa informalidade, uma liberdade de tratar do assunto. Porém, se o seu público for os mais velhos ou for um público mais fechado ainda, por exemplo, eu estou me direcionando aos advogados.
Então, você tem que usar uma linguagem mais formal. É permitido que você tenha os dois dentro do texto, contanto que saiba usar no momento certo e na medida certa, tá bem? Esses são os tópicos principais do módulo 6 de redação que vocês precisam saber a respeito do artigo de opinião. Aí agora vocês têm os exercícios para fazer. Antes de começar os exercícios, eu deixo para vocês como indicação a leitura do artigo. Deveríamos viver a vida ou capturá-la? Esse é o título do artigo de opinião que está lá na página 144 do módulo 6. Só pelo título vocês já devem perceber aí uma problemática que ele já quis instigar o leitor. Leiam, por favor, é um texto exemplo de artigo de opinião, tá bem? E depois façam os exercícios. Só tem aqui 2 blocos, que é o aplicando conhecimento do 1 ao 8 e desenvolvendo habilidades do 1 ao 4. São todos os exercícios, sim. Deixarei eles também registrados na plataforma do Plural, Plural Maestro, para vocês saberem quais fazer, em quanto tempo fazer e depois quando será disponibilizado o gabarito, tá bem? Continuando agora, módulo 6 de língua portuguesa. O módulo 6 de língua portuguesa trata das orações subordinadas adjetivas reduzidas. Só para nós relembrarmos então a matéria, vocês já viram em sala, vocês já sabem o que são orações subordinadas adjetivas. Agora vocês verão, porém, a classe delas reduzidas. Para relembrar, quando num período composto, lembrando que período composto, turminhas, é um período composto por 2 ou mais orações. O que é oração? Oração é toda frase que gira em torno de um verbo. Então, uma oração, um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. E assim por diante. A regra não muda. Tá bem? Então, quando nós temos aí um período em que uma das orações faz papel de adjetivo, ou seja, se ela dá uma característica a um termo da outra oração, nós temos uma oração subordinada adjetiva. E eu deixei aqui um exemplinho para vocês, só para a gente relembrar. O vaso grego tem áureos relevos que foram trabalhados por divas mãos. A oração em destaque é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Ela faz um papel de adjetivo. Que foram trabalhados por divas mãos. Quem que foram trabalhados por divas mãos? Os relevos. Relevos é um substantivo que está dentro da oração principal. E tudo isso aqui que foram trabalhados por divas mãos é uma característica da palavrinha relevos. Eu estou retomando algo que eu disse, dando uma característica. Eu estou restringindo, não são quaisquer relevos. São relevos que foram trabalhados por divas mãos. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, dando uma característica assim a um termo, a um substantivo da oração principal, no caso, relevos, ok? Todas as orações subordinadas adjetivas serão sempre introduzidas por um pronome relativo, tá bem? Lembrem-se, pronome relativo é o que introduz uma oração subordinada adjetiva. Aqui nós temos alguns deles como exemplo que nós vimos em sala de aula. Onde, qual, quanto, que, quem, cujo... E podem aparecer outros. Lembrando que alguns também podem se flexionar dependendo da oração e da construção. Agora nós veremos as reduzidas. As orações subordinadas adjetivas reduzidas são aquelas na qual o período não foi totalmente desenvolvido. Por isso, não vão encontrar nelas o pronome relativo, introduzindo a oração subordinada. Além disso, o verbo vai adotar uma das formas nominais, que nós também já estudamos. Porém, vamos lembrar de novo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivos são os verbos que terminam em ar, er, ir. O que a adolescente mais gosta de fazer? E agora, vocês estão em casa, devem estar fazendo muito isso, o que a gente tinha falado? É falar, comer, dormir. É o que vocês estão fazendo em casa agora, eu espero, melhor do que estar na rua. Gerúndio são todos os verbos terminados em NDO. Falando, andando, assistindo, comendo, dormindo. Tudo que termina em NDO, verbo no gerúndio. Ou no particípio, terminados em ado e ido. Falado, Falado, escrito, nem sempre termina em ado e ido, tem os irregulares, tá bem? Pode ser dito, dormido, comido, resolvido, ok? E assim por diante. Então, essas são as formas nominais. Então, vamos lá, agora, cada um dos casos que pode aparecer a oração subordinada adjetiva. Primeiro, é a oração reduzida de gerúndio. Vamos lá. Assistir a seu filho que atuava no teatro. Isso é uma oração desenvolvida. Temos aqui a oração principal, assistir a seu filho. Temos a subordinada, que atuava no teatro. Não foi qualquer filho que eu vi. Eu vi o seu filho que atuava no teatro. É uma característica da palavrinha filho, que é um substantivo dentro da oração principal. Nós temos o pronome que, introduzindo a oração subordinada.
Tudo certinho. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Até aí, ok. Isso é uma oração desenvolvida. Agora, vamos ver um outro exemplo. Assistir seu filho atuando no teatro. Opa, vamos lá, voltar lá. Assistir seu filho, oração principal. Atuando no teatro, oração subordinada, adjetiva. Ok, cadê o pronome relativo? Não tem. Ausência do pronome. E o verbo está em que forma nominal? Termina em NDO. Esse verbo está no gerúndio. Atuando no teatro. Não foi qualquer filho que eu vi. Foi um filho que eu vi com uma certa característica. Qual que era? Atuando no teatro. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Está bem? Essa é a classificação que ela recebe. Aqui, então, é a mesma oração desenvolvida. Aqui é a oração reduzida. Não tem pronome relativo e o verbo está na forma nominal do gerúndio, neste caso. Continuando. Próximo caso. Oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Oração desenvolvida. A representante da turma sempre é a primeira que chega em sala. Oração principal. A representante da turma sempre é a primeira. Não é, né, qualquer primeira, ela é a primeira que chega em sala. Característica da palavrinha que está ali, ó, dentro da oração principal. Na verdade, neste caso, não seria nem a primeira, seria, né, representante. Volta bem atrás, ok? Oração desenvolvida, temos aqui, ó, o pronome relativo que, ligando a oração principal subordinada. Temos, né, as duas, uma fazendo papel de adjetivo da outra, certinho. Oração subordinada introduzida pelo pronome relativo que. Agora, a oração reduzida. A representante da turma sempre é a primeira a chegar em sala. A oração aqui em destaque, ela é subordinada adjetiva. Porém, cadê o pronome relativo aqui introduzindo? Não me digam que esse é pronome relativo, não é de jeito nenhum, tá bem? Se aqui é uma preposição, por favor. Então, cadê o pronome? Não aparece. E o verbo está em que forma nominal? Infinitivo, né? Lembram disso? Então, o pronome não aparece, o verbo está na forma nominal, terminando em ar, terminou ar, ir, infinitivo, tá bem? E aí nós temos então uma oração subordinada, adjetiva, porque ela ainda dá uma característica para a representante, porém ela está reduzida, porque ela não tem pronome relativo. E está no infinitivo, reduzida de infinitivo, porque o verbo da oração subordinada se encontra na terminação ar, do infinitivo, tá bem? E agora o último caso que pode aparecer. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Oração desenvolvida. Arrumei a casa que foi revirada pelos meus filhos. Oração desenvolvida, temos a principal. Arrumei a casa e a subordinada, que foi revirada pelos meus filhos. Não é qualquer casa que eu estou falando, meus amiguinhos. Eu estou falando da casa que foi revirada pelos meus filhos. Isto é uma característica do substantivo casa, que está dentro da oração principal. E aqui nós temos uma oração subordinada, introduzida pelo pronome relativo que. Tudo certo, tudo lindo, tudo normal. Vamos para a reduzida. Arrumei a casa revirada pelos meus filhos. Opa, cadê aqui? Ó, oração principal, arrumei a casa. Oração subordinada, revirada pelos meus filhos. Onde está o pronome relativo? Não aparece. E o verbo termina em ada. Qual o verbo que termina em ada e ido? Particípio. Oração subordinada, adjetiva reduzida de particípio, tá bem? Ausência do pronome relativo e o verbo terminado, né, em ada, que é uma das formas do particípio. Lembrando que o particípio nós temos os regulares e irregulares. Vocês já aprenderam também em sala. Como eu vou saber, Pro, já que eu não conheço todos os particípios da forma irregular? Bom, vamos por eliminação. Infinitivo, o verbo tem que terminar em ar, ir. Em gerúndio, o verbo tem que terminar em NDO. Então, todo o resto que sobra só pode ser o quê? Particípio. Vamos usar a lógica. Terminamos, então, a parte teórica e agora os exercícios. Do Praticando Aprendizado, eu quero exercícios do 1 ao 4, aplicando conhecimento do 1 ao 6, desenvolvendo habilidades do 1 ao 5. Em outras palavras, todos os exercícios. Quem tem o livro, faça no livro. Quem não tem, responda no caderno. Lembrando que todo esse material que eu trabalhei com vocês aqui está disponível no módulo 6 de Língua Portuguesa e no módulo 6 de Redação. Está bem? Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, vocês sabem que tem um suporte online ali para vocês. Deixarei também no plural maestro, como eu disse no comecinho do vídeo. Deixarei lá para vocês os exercícios que devem ser feitos, o prazo para eles serem feitos e depois a disponibilização do gabarito para conferirem. Tá bem?
Por hoje é só. Espero que tenham, conseguido entender com os tópicos principais. Continuem bem, se higienizando, lavem bastante as mãos e até a próxima.